Era fim de tarde quando tudo começou a mudar. O céu estava pesado, coberto por nuvens de um cinza quase triste, o tipo de dia que parece carregar alguma verdade escondida. Naquele mesmo clima silencioso, Helena, de 16 anos, entrou em casa apressada, com a mochila caindo do ombro e os olhos ainda brilhando de algo que ela tentava esconder. Eduardo, o pai, percebeu no instante em que ela fechou a porta sem fazer barulho. Helena só fazia isso quando estava triste. A casa estava com aquele cheiro habitual de café requentado. A televisão ligada, mas sem ninguém assistindo. Ventava um pouco lá, fora menos o suficiente para as janelas vibrarem de vez em quando, como um aviso. Eduardo, sentado à mesa com contas espalhadas, levantou o rosto. Elô? Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou, quase respondeu. Mas só balançou a cabeça e foi direto para o quarto. A porta se fechou devagar, como quem não quer incomodar. Eduardo sentiu um incômodo no peito menos, aquela sensação de que algo pediu para ser dito, mas morreu no caminho. Nos dias seguintes, Helena ficou mais quieta do que o normal. Menos risadas, menos conversas na mesa. Menos tudo, ela parecia carregar um peso que não sabia como dividir. Eduardo tentava perguntar, mas sempre falhava, ou perguntas de menos, quando ela finalmente criava coragem. Até que, num sábado de manhã, enquanto arrumava o quarto da filha, Eduardo encontrou uma folha amassada dentro da gaveta da escrivaninha. Primeiro, achou que fosse apenas um rascunho qualquer. Mas, ao desdobrar o papel, viu o título escrito com letra tremida: Carta para o meu pai, mas que eu nunca vou entregar. E o mundo dele parou. Ele sentou na beira da cama ainda desarrumada. A luz da manhã entrava pela cortina, criando uma linha clara no chão, menos como se dividisse o ontem e o hoje. Ele começou a ler. A letra dela era firme, mas cheia de pausas, borrões e palavras reescritas. A carta dizia: Pai, eu não sei se você percebe, mas às vezes você fala comigo como se eu fosse um problema para resolver. E não sua filha. Eduardo prendeu a respiração. Continuou lendo. Eu não quero brigar. Eu só queria conversar sem medo. Às vezes eu entro no meu quarto e choro, não porque você é ruim, mas porque eu sinto que, se eu falar, você vai achar que eu estou exagerando. Cada frase era como um golpe silencioso, atingindo partes dele que ele nunca teve coragem de olhar. A próxima parte doeu mais. Eu sei que você trabalha muito. Eu sei que tá cansado, mas eu também estou. E às vezes só queria que você percebesse isso. Ele releu essa frase 3 vezes. Como um pai poderia ficar tão perto, e ainda assim tão distante? E então veio a parte que o derrubou. Pai, eu te amo muito. Mas às vezes parece que você só enxerga quando eu erro. E eu queria, de verdade, que você me visse quando eu tento. Eduardo fechou os olhos. A carta tremia entre os seus dedos. As lembranças começaram a vir como flashes. A vez que ele gritou com ela por causa de um prato quebrado. A vez que ele disse não tenho tempo agora sem olhar para ela. A vez que ela se esforçou na escola, tirou nota boa e ele respondeu apenas está. Ele não era um pai ruim. Ele apenas não sabia ser diferente do que aprendera. Mas aquilo não justificava nada. Quando abriu os olhos, viu a própria sombra tremendo no chão. Era como se finalmente percebesse a filha que sempre esteve ali menos, mas que ele não soube ver. A carta terminava assim: talvez um dia eu tenha coragem de te dizer isso olhando nos seus olhos. Mas ainda não consigo. E então Eduardo entendeu, a filha dele estava pedindo ajuda. No silêncio. Naquela noite, o clima estava frio. A chuva fina batia na janela, criando um som quase terapêutico. Eduardo guardou a carta no bolso, respirou fundo e caminhou até o quarto da filha. A porta estava entreaberta.
A luz amarela do abajur deixava o ambiente mais suave. Helena estava sentada no chão, encostada na cama, mexendo no caderno, desenhando linhas sem sentido menos, algo que ela fazia quando estava angustiada. Ele bateu de leve na porta. "Posso entrar?" Ela levantou os olhos. Por um instante, ficou rígida, menos como se esperasse uma bronca. "Pode", ela disse, sem muita expressão. Eduardo se sentou no chão ao lado dela. Não tão perto, não tão longe. O silêncio durou alguns segundos. Mas não era um silêncio ruim. Era um silêncio necessário, até que ele tirou a carta do bolso. O coração de Helena parou. Ela arregalou os olhos. Ficou pálida. "Pai, você leu?" Ele respirou, tentando manter a voz firme. "Li. E eu precisava ter lido isso faz muito tempo." Ela desviou o olhar, com vergonha. Ele continuou. "Me desculpa, filha. Eu achei que estava te protegendo, mas eu estava te machucando sem perceber." Os olhos dela encheram de lágrimas. Mas ela não chorou, não ainda. "Eu só queria que você me visse", ela sussurrou. "Eu estou vendo agora", ele respondeu. "E eu quero ver todos os dias daqui para frente." O choro dela finalmente caiu. Devagar, sem barulho. Eduardo a abraçou com cuidado, menos como se tivesse medo de quebrar algo precioso. Não foi um abraço de filme. Não foi perfeito, mas foi real. Verdadeiro. Pela primeira vez em muito tempo, os dois respiraram juntos. No mesmo ritmo, no mesmo lugar. A chuva continuava caindo lá fora, mas a casa parecia mais leve. Como se o clima finalmente tivesse espaço para mudar. Nos dias seguintes, a relação deles começou a mudar em detalhes pequenos. Cafés demorados pela manhã. Conversas curtas, mas sinceras. Caminhadas de 10 minutos depois do jantar. Risadas que voltaram devagar. Portas que antes fechavam. Agora ficavam entreabertas. Eduardo aprendeu a ouvir, não para responder, mas para entender. E Helena começou a confiar, não porque tudo estava perfeito, mas porque ela sentia que agora havia espaço para suas emoções existirem. Certo dia, voltando da escola, ela disse: "Pai, obrigada por ter lido a carta." Ele sorriu. "Obrigado você por ter escrito." A verdade é que aquela carta não era um rompimento. Era um pedido de amor. Um pedido de presença, um pedido para ele voltar a enxergá-la. E ele finalmente enxergou. Se essa história falou com você, então você já sabe, o coração dos seus filhos também fala. E aqui, eu te ajudo a escutar. Inscreva-se e venha para a próxima história.